Em uma galáxia muito, muito distante, uma princesa é mantida refém por um vilão intergaláctico chamado Darth Vader. O caçador de recompensas Han Solo e o jovem Luke Skywalker precisam salvá-la para restaurar a paz na galáxia. Quem conhece Star Wars já sabe de onde vem essa história. Foi nesse universo distante que começou toda a franquia. Esse é o Pensando Fora da Caixa e hoje nós vamos falar sobre a representação feminina na produção cinematográfica de Star Wars. Guerra nas Estrelas, como ficou conhecido aqui no Brasil, planejava ser lançado em 1976, mas por causa das dificuldades de pós-produção, acabou sendo lançado em 1977. O filme de enredo ousado, criado por George Lucas, não tinha muita expectativa e foi lançado em apenas 32 salas de cinema nos Estados Unidos. A repercussão foi bem maior do que a esperada, a ponto de o último filme da trilogia ser lançado apenas em 2019, recentemente, 42 anos depois da primeira franquia. Nessa primeira trilogia, que durou até 1983, Leia, Luke e Han Solo lutam contra o Império Sith, que governa a galáxia no lado obscuro da Força. A Princesa de Alderaan é o grande destaque desse período da franquia, e ela que inova a forma como as mulheres eram tratadas até então na cultura pop. Nesse período, a cultura ainda estava passando por algumas alterações. Se a imagem feminina antes era considerada mais doméstica, a inclusão dela nos ambientes que eram majoritariamente masculinos ainda estavam sendo tratadas com estranheza. A chamada liberdade sexual abrangia novas formas de se relacionar, mas também traziam divergências entre as mulheres que não se adequavam exatamente nesse conceito de emancipação sexual. Segundo esse texto, escrito por Bettina Bauman no Made for Minds, os papéis femininos eram segregados até mesmo dentro do próprio movimento. Quando ela cita esse autor aqui, que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome, ele diz que antes esperavam que as mulheres datilografassem ao invés de levantar a voz. Esses aspectos são importantes para que a gente possa entender a influência cultural que conduziram a postura, a conduta e a imagem da personagem durante a franquia. Para entender melhor esse contexto da imagem nas telas, a gente vai falar um pouco sobre o Star System, ou Sistema de Estrelas. Esse conceito, que começou lá no início do cinema hollywoodiano, tinha a ideia de divinizar a figura dos artistas, gerando interesse do público pela vida dos atores e pelo que eles faziam fora dos bastidores. O Star System ele é um sistema industrial de se fazer cinema nos Estados Unidos. Ele foi instaurado desde a inauguração do cinema, da indústria cinematográfica norte-americana. Ele é um sistema industrial mais poderoso em termos de produção de filmes do mundo. Ele teve um domínio, uma hegemonia mundial por mais de 40 anos, né? Mas foi o movimento mais importante de cinema do século passado. E é ainda o que a gente vive sobre a égide. Além disso, o investimento massivo dos Estados Unidos no cinema no começo do século XX influenciavam na difusão desse sistema para outros tipos de entretenimento. Então, essa ideia de perfeição não se concentrava só na vida do ator, e sim na imagem dele na tela também. A luz, a forma com que a câmera era posicionada, tudo era intencional para que o ator parecesse mais belo nas câmeras, criando assim uma pintura, como uma figura de deuses no Olimpo, que atraiam ainda mais a atenção de quem assistia o filme. E as mulheres, como é que elas acabavam sendo representadas nesse panorama visual? Como é que elas eram desenhadas na tela? A presença feminina no cinema hollywoodiano não é nenhuma novidade. As mulheres sempre estiveram lá. A questão que começou a ser levantada é que será que, sendo o cinema algo tão visual e a figura dos atores tão visualmente atrativa, as mulheres acabariam se tornando meramente visuais? Será que a imagem feminina não funcionava mais como um adorno narrativo do que como parte daquela história? A mulher não tinha voz nos filmes do Star System, né? Ela sempre é uma personagem que serve mais como cenário, né? Cenário no sentido, os móveis, e ela como uma peça do cenário
sendo explorada pela beleza, pelas curvas, etc. e tal. Quer dizer, mais um objeto de cena do que realmente um personagem com voz. Esses anseios entre homens e mulheres sobre o que eles viam na tela do cinema na figura feminina acabavam transitando entre algo mais puro ou algo mais sexualizado. E isso gerava cada vez mais naquela figura feminina a ideia de consumo, né? Eu vou consumir a imagem daquela mulher no cinema. Mas em Star Wars, como é que a gente vai observar esses eventos? A personagem feminina principal, sem dúvida, é a Leia. E ela é uma personagem bem peculiar. Ela quebra muitos padrões da época. Leia é uma personagem de fala firme que não se intimida com o Império nem com soldados. Ela tem presença política e assume postura firme, mesmo quando ela tem o risco de perder o próprio planeta. Eu acho que Leia, assim, ela veio muito para quebrar, né? Ela, apesar de ser trazida como uma princesa, né? Ela tem ali toda uma questão mais um pouco mais agressiva, assim, né? Digamos, que ela participa mais diretamente, tá na linha de frente, tem toda a questão política também que ela faz parte, né? Eu acho que é uma coisa que até então foi muito inovação muito grande para as mulheres, né? Além dela ser ali meio guerreira ali, tá na linha de frente junto com os outros personagens masculinos, ainda tem essa presença política que era mais dela do que dos outros personagens, né? Essa presença que só ela consegue trazer. Então, se tratando de profundidade, Leia já traz sobre si um diferencial. Ela é uma personagem um pouco mais complexa do que de costume no cinema. Essa personalidade mais incisiva de Leia se contrasta com o aspecto mais contemplativo da personagem, não só ligado à atriz, mas ligado à narrativa em si. Leia está sempre em volta de olhares de outros personagens, seja de forma romântica ou até de forma de flerte. Hello, what have we here? Welcome, I'm Lando Calrissian. I'm the administrator of this facility. And who might you be? Leia. Welcome, Leia. All right. You old smoothie. O cômico é que esse aspecto se estende inclusive à figura de Luke, que depois é revelada como seu irmão. Nem as barreiras do incesto impediram essa caracterização de Leia como figura de desejo dos outros personagens. Enquanto acontece esse jogo de cobiça em relação aos outros personagens e à princesa Leia, ela cai nas graças de Han Solo. O relacionamento que começa arisco e cheio de ironia por parte dos dois, termina com Leia se rendendo aos encantos irreverentes do personagem. Mas o grande destaque desse romance talvez aconteça entre o final do segundo longa e o começo do terceiro, quando o personagem Han Solo é sequestrado pelo caçador de recompensas Jabba e levado para o seu covil congelado em carbonita. Lá, a já general Leia se disfarça de caçador de recompensas, que se espera que seja um homem, para resgatar o seu amado. Nesse momento, a personagem cruza a linha de donzela em perigo para a heroína que vai salvar o mocinho. Mas esse momento é quebrado para um instante que talvez seja o mais polêmico de toda a saga. Jabba, o monstro alienígena, que lembra uma espécie de gangster, tem em seu covil algumas figuras femininas que lembram uma espécie de escravas sexuais, sejam elas alienígenas ou não. E nesse momento, ele acaba sequestrando a Leia, que passa de heroína para mais uma vez donzela em perigo nas mãos de Jabba. Nesse momento, a personagem usa o traje que talvez seja o mais sexualizado de toda a saga Star Wars. Mesmo com isso, enquanto Luke e seus amigos lutam contra os capangas do monstro, Leia tira a vida de Jabba com as correntes que ele mantinha ela prisioneira. Os figurinos dessa saga também são emblemáticos. Criados por John Molo e de inspiração japonesa, transitam entre sensualidade, funcionalidade, encanto e nobreza. Isso fica evidente em todas as personagens femininas, inclusive em Leia, que ora é vulnerável, ora é atraente e ora é incisiva. O teste de Bechdel. Criado em 1987 por Alison Bechdel, o teste se propõe a analisar a representação das mulheres em obras de ficção. E ele é dividido em 3 pontos que vão fazer essa análise. No primeiro, o filme precisa ter pelo menos 3 personagens femininas nomeadas. No segundo, as personagens femininas precisam ter alguma interação em tela, em alguma cena.
E no terceiro, o assunto conversado entre elas pode ser qualquer um que não seja os personagens masculinos. O teste Bechdel ele foi feito pela Alison Bechdel, né, que é uma ilustradora, e ela fez esse teste em um livro, uns quadrinhos que ela fazia na época, e parece simples, né, olhando assim, fala assim, nossa, como que qualquer filme não passa nisso? E é muito assustador, porque quando você pega a lista, tem um site, inclusive, do próprio teste, assim, que eles colocam todos os filmes que saem, e eles colocam se o filme passa ou não no teste. E é assustador ver a quantidade de filmes gigantes de cultura pop ou não, assim, que não passam no teste. E às vezes passam um requisito só ou não passam nenhum. E isso é muito assustador de pensar, né? Com tantos filmes aí, por exemplo, filmes grandes, se eu não me engano, por exemplo, até o Doutor Estranho, o primeiro, ele não passa, porque é um filme gigante, né? Personagens femininos o tempo todo, mas não passam. Nesse caso, nos 3 filmes em questão, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno do Jedi, o teste é cumprido em apenas 2 dos filmes, sendo cumprido apenas em um dos pontos, pois as personagens femininas, embora sejam importantes e cruciais para toda a trama do filme, não interagem entre si. Além desse teste, outro termo interessante a ser analisado é o princípio de Smurfette. Esse princípio foi criado por Kata Pollitt e nele ela compara as produções de ficção aos Smurfs, que só possuem uma personagem feminina, a Smurfette. Esse princípio pode ser aplicado em Star Wars, uma vez que em 90% das cenas nessa primeira saga, Leia é a única personagem feminina em cena. Ainda assim, se observarmos a representação da personagem em toda a trama e a revelação que ela recebe sobre a sua genealogia Jedi no último longa, nós podemos concluir que Leia tem um protagonismo muito mais heróico e muito mais presente do que uma Smurfette. A trilogia inaugural de Star Wars acabou sendo surpreendente para a época, se estendendo até os dias de hoje, trazendo uma personalidade feminina simbólica e particular, porque ao mesmo tempo que a mocinha é a heroína. Assim, a ficção se permitiu viver em outra galáxia aquilo que seria anseios ou aspectos de uma geração aqui na Terra. Nós vamos ficando por aqui e no próximo vídeo você vai acompanhar a análise de outras trilogias da saga. Não esquece de curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo!